Na edição de hoje do Estúdio de Inverno, nós vamos conversar com o prefeito Leandro Correia, jovem prefeito eleito, que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2025, prefeito da cidade de Urubici, uma das pérolas da Serra Catarinense e um dos municípios de maior destaque em todo o estado de Santa Catarina, que tem trazido gente em todas as regiões do Brasil e diversos países do mundo. Prefeito, muito obrigado pela sua vinda ao programa Estúdio de Inverno na edição de hoje. Olá, professor. Olá a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Prefeito, Urubici é a bola da vez no crescimento econômico, no desenvolvimento, especialmente na atração de turistas, prefeito? Nós acreditamos que Urubici vive um bom momento. A bola da vez a gente deixa para os nossos visitantes e para aqueles que apreciam Urubici falarem. Nós estamos com os pés no chão e bastante responsabilidade para guiar, de fato, um crescimento ordenado do nosso município. Então, hoje nós temos aí como atividades econômicas o turismo, a agricultura e o comércio. E cada fase que Urubici atravessou até aqui, ele teve a sua fonte primária de economia, digamos assim. E o turismo, ele sempre foi falado, mas sempre foi algo que vem engatinhando. E nesse momento a gente entende que Urubici atravessa o seu melhor momento do turismo. Muito por pessoas que, primeiro pelos urubicienses que acreditaram no potencial, segundo por pessoas que vieram visitar Urubici, ficaram e viram que havia uma oportunidade de investimento. Então, se nós olharmos a história recente de Urubici de 30 anos para cá, muito se fala em turismo, mas agora é que a gente vê um avanço de verdade, com investimentos atrativos, né? E aí o que traz essa responsabilidade para nós, que nós precisamos investir em infraestrutura. Deus nos deu a beleza natural, cabe a nós, né, agir da melhor forma que a mão do homem, né, precisa trabalhar da melhor forma. E é isso que nós acreditamos. Então hoje, em 5 meses de gestão, nós já levantamos junto com a nossa Secretaria de Turismo vários pontos, números de leitos, números de pousadas. Desde que nós entramos, a gente sempre falou para o nosso eleitor e para o cidadão urubiciense que a gente precisa trabalhar com dado, com número e com tecnicismo. E é isso que a gente vem fazendo aqui, que é fazer gestão. Quem não mede não gerencia. Jamais, não gerencia nada. Nada. O senhor é advogado. Sou. O senhor sabe que o senhor falou, entre os desafios que o senhor colocou, de crescimento, de beleza natural, tem alguns contraditórios importantes, que não dá para buscar um crescimento exponencial sem o cuidado com a natureza. Como é que o senhor encara essa questão de crescer sem depredar, protegendo a principal beleza, que é a principal riqueza, que é a beleza natural? Perfeito. Não há outro caminho, professor, senão a sustentabilidade. E é isso que desde o início nós viemos buscando. A iniciativa privada, ela sempre age com maior celeridade do que o poder público. E o nosso desafio, sabendo da dificuldade de acompanhar essa velocidade, é ao menos encostar um pouquinho mais. E, ao mesmo tempo, criar uma conscientização. Você criando a conscientização da iniciativa privada, gera menos trabalho para o poder público. Então, desde que nós entramos na gestão, em 5 meses, nós já fizemos uma reforma administrativa e criamos, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, que não existia. Estamos fazendo uma ponte com acesso muito bom ao IMA, que é a Instituição do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, responsável pelos licenciamentos ambientais. Urubici hoje ele é uma cidade que tem um grande território e naturalmente se divide em área urbana e em área rural. E a sua área rural, nos últimos 5, 6 anos, foi onde mais cresceu. Então nós estamos num momento de debate desse crescimento da área rural, porque o legislador ele entende que a área rural mínima são 2 hectares. É aquele que o adquirente vai conseguir fazer sua escritura pública e ter seu nome na matrícula imobiliária. Abaixo, toda venda abaixo disso é considerada ilegal. Então muita gente faz uma compra abaixo disso, com um instrumento particular, que é aquele contratinho de compra e venda, guarda na gaveta e fica com a posse ali, cerca, mas fica irregular por um determinado tempo, perante a lei. Então, o nosso desafio, já fizemos o primeiro, que foi a reforma administrativa. O segundo, estamos em fase de debate do plano diretor.
O plano diretor ele já tinha que ter sido criado em 2019. Nosso último plano é de 2009. Então hoje, em 2029, já teria que ter outro. Nós estamos em 2025, muito mais perto que 2020, muito mais perto de 2029 do que 2019, e ainda tem um plano sendo debatido. Esse plano era para ter sido aprovado ano passado, não foi. Chegou no nosso mandato. Naturalmente, nós queremos dar a ele também uma inteligência capaz de suprir esse crescimento de Urubici. E por isso que vale nós perdermos em mais 6 meses, não é perda, mas é um investimento, investir tempo em mais 6 meses para que ele esteja muito mais perto de 2029 do que aquele pensamento lá de 2019. Porque o Urubici, a cada ano que passa, ele cresce muito mais. Então nós vimos essa potência de crescimento na área rural, principalmente em construções de chalés e pousadas, mas hoje a gente vê a construção civil chegando na área urbana, com prédios de alto padrão, com lofts, com estúdios, se transformando em um novo produto imobiliário, tanto para o investidor imobiliário, quanto para aquele que quer ter um espaço em Urubici para subir a Serra do Corvo, subir o Rio do Rastro, subir a 282 e passar um final de semana em Urubici. E não tem como fugir disso. O município ganha com essas transações imobiliárias, porque o ITBI é um dos impostos que acaba ficando na tesouraria da sua gestão. O crescimento da área urbana preocupa, prefeito? Preocupa, porém é uma boa preocupação. E volto a trazer a nossa responsabilidade enquanto gestor. Hoje, a maior parte dos impostos que o contribuinte paga vai para a União. Imposto de renda, PIS, CONFINS, enfim, tributos em geral do dia a dia do cidadão brasileiro. Média parte vai para o Estado, ICMS, IPVA e outros impostos mais. E pequena parte fica no município, que é o ITBI, o ISS e o IPTU. Inclusive agora na reforma... Algum retorno de ICMS? Pouco retorno, tem um repasse de ICMS para o município, né? Até tem a reforma tributária, mas isso é outra questão. Mas aí, talvez esse seu mandato não alcance a efetividade dela. Ainda não. E aí compete ao senhor dotar o cidadão de qualidade de vida com asfalto, com escola, com saúde, com segurança, com saneamento, iluminação pública. Aí a cobrança ela vem. O peso é sobre os seus ombros. A cobrança ela vem. Mas esse ditado ele é antigo, mas é sempre bom falar o óbvio. Não existe almoço grátis. Para você ter uma contrapartida com qualidade à população, você tem que ter arrecadação. E hoje, a maior fonte de arrecadação que vem escapando aos cofres do poder público de Urubici é no turismo. Hoje nós temos aí uma boa quantidade de pousadas em Urubici e dentro do levantamento que o nosso secretário de turismo, Fabrício, e toda a sua equipe fizeram, apenas 10% contribuem com o imposto sobre serviço do município. Eu ia lhe perguntar, o senhor falou nessa ordem, que a riqueza do município é o turismo, a agricultura e... o comércio. O comércio. Na verdade... É nessa ordem? Geração de riqueza? Não necessariamente. Sempre foi agricultura. Ainda hoje é? É um dado que nós estamos fazendo estudo. Nós não temos essa certeza. O comércio só inclui serviço, né? Porque isso, comércio é o serviço. De Criciúma, ele passa no posto de combustíveis, ele faz um lanche. A agricultura indo bem, o turismo indo bem, o comércio vai ser sempre forte. O comércio sempre foi medido pela safra. Se a safra era boa, o comércio ia bem. Hoje o comércio ele é medido por outra variável, que é o turismo também. Então, dentro de todo essa, digamos assim, contabilidade que nós estamos fazendo, hoje nós precisamos focar na arrecadação pela via turística. É um caminho sem volta, é obrigatório para que a gente possa asfaltar a rua do contribuinte que ainda é estrada de chão, tirarmos a poeira dele, para nós ampliarmos as nossas escolas, nós ampliarmos nossos postos de saúde, nós contratarmos mais médicos, porque a discricionariedade que o prefeito tem para fazer essa gestão está nos impostos municipais. Qual é o restante é vinculado. Qual é o valor o movimento financeiro do município no cofre do seu tesouro municipal? A arrecadação anual é quanto? De recurso próprio ou geral? Não, geral. 80 milhões. Quanto o senhor tem para movimentar efetivamente? Porque 25% é para a educação, 15% é para a saúde, Qual é o 25% é educação, 15% é para a saúde, deu 40%.
45% é folha, 85%, sobra 15% para infraestrutura, para assistência social, para esporte, para cultura, para turismo, para maquinário, para agricultura. Então, sobra 15%, é muito apertado. O cobertor é curto. Se você foca em uma pasta, vai faltar para outra. Mas então o trabalho é aumentar a arrecadação. E uma arrecadação... Aumentar a arrecadação sem aumentar imposto. É cobrar de quem não paga. É isso que eu ia lhe dizer, é isso que eu ia lhe perguntar. Como cobrar hoje de uma família que comprou os 2 hectares, tem 2 ou 3 cabanas, ou botou uma trave eletrônica na cabana e aluga pelo Airbnb e nem vem aqui? Esse é um debate que nós estamos fazendo, porque o Airbnb ele é uma plataforma de tecnologia que faz a intermediação de locação e ele paga o ISS lá em São Paulo ou na sede onde ele declara que é a sede dele. Porque a lei mãe do ISS fala, o tributo tem que ser pago no local da prestação de serviço. Só que é uma prestação de serviço na internet cuja empresa está sediada em São Paulo. O senhor sabe que prefeitos de Tubarão, por exemplo, o prefeito atual vai ter de pagar algo de 4 mandatos atrás, que era o ISS dos bancos. Isso, uma tese forte. Né? Uma tese forte que está lá no interior de São Paulo, onde todos os bancos estão. Essa é uma nova discussão. Ele vai ter de pagar o que o STIP arrecadou lá e foi investido na cidade, os recursos. Sim. Prefeito, eu lhe peço um minutinho, vamos parar aqui, tomar uma aguinha, vamos fazer um intervalo e voltaremos em instantes. Eu estou conversando com o prefeito Leandro Correia, o prefeito do PSD, eleito no município de Urubici. Há 5 meses está trabalhando para melhorar ainda mais o que já é de conhecimento nosso, que é a qualidade de vida, a qualidade das hospedagens, a qualidade dos serviços que estão sendo prestados e pela acolhida, porque Urubici é a mais acolhedora do Brasil, é a 3ª mais acolhedora do mundo como cidade, medida por plataformas também online. A gente dá uma parada e volta em instantes com o Estúdio de Inverno na edição de hoje. Muito bem, já estamos de volta com o Estúdio de Inverno na edição de hoje. O Estúdio de Inverno é uma realização da UniTV, onde você está nesse momento, das rádios Jovem Pan e Massa de Tubarão e dos portais Dona da Notícia, UniTV SC, Notisul de Tubarão e Litoral Sul de Criciúma. Um projeto que vai trabalhar do dia 20, hoje, 20 de junho, início oficial do inverno no Hemisfério Sul, até o dia 13 de agosto. Esse programa de estreia é com o prefeito Leandro Correia, o jovem prefeito advogado da cidade de Urubici. Prefeito, como aumentar a arrecadação sem aumentar impostos? Um ponto que o senhor colocou no primeiro segmento, cobrando de quem não paga. Como identificar, como fazer cobrança, como chamar o empresariado para a responsabilidade que tem de melhorar a arrecadação do município e que demonstração dá ao empresário de que o que ele está pagando vai ser bem utilizado? Essa pergunta vale ouro. Acho que o primeiro ponto é a conscientização. Né? Nós precisamos conscientizar o nosso empresariado de que ele tem uma função social além da função econômica, né? Seja na geração de emprego, seja no pagamento de impostos, para isso retornar em benefício da coletividade do município. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é nós, na condição de administradores do município, gerar uma confiança suficiente ao empresário de que, de fato, esse valor que ele pague à administração pública terá retorno. Então, acho que conscientização e confiança são, digamos assim, as ações, né, que precisam acontecer de imediato. E é aquilo que é gerado no dia a dia, seja nas nossas entrevistas, seja na forma que a administração se comunica com a nossa gente, né? Seja na comunicação como um todo. E um terceiro ponto é a ação propriamente dita de cobrança, né? E isso você envolve o setor de tributos, você envolve a Procuradoria-Geral do município, a Secretaria de Finanças, a própria Secretaria de Turismo. É um trabalho de várias mãos e tem que ser de forma escalonada para que do dia para a noite aquele empresário que está acostumado a faturar X, ele não sofra
no seu orçamento um decréscimo pelo pagamento de imposto. Então nós estamos aí fazendo estudos para ver a melhor forma do boleto chegar até o empresário, mas sem um formato de imposição. A gente acredita que imposição, por mais que o poder público tenha essa, digamos assim, essa espada... Daí o nome imposto. Isso, Se também. fosse negociado, era imposto. Mas a gente acredita que a população tem que participar dessa construção, para ter ideia de pertencimento, para criar um senso de responsabilidade maior no pagamento do seu tributo e entender que o tributo municipal, ele vale ouro. É muito mais do que o da União, porque o da União onde está o aumento, onde está a maior arrecadação de tributos e impostos, onde a União distribui de forma não igualitária entre os estados e você acaba não vendo para onde está indo o seu imposto. No município, não. No município é a boca de lobo que está entupida, é a calçada que tá quebrada e que você vê... É o posto de saúde que tem ou não médico. É o posto de saúde, é isso aí, perfeito. Pintura com professor ou não. Perfeito, exatamente. Então, o cidadão sente na pele o serviço público municipal funcionar, porque, na verdade, a vida das pessoas acontece no município. Estado e União é uma ficção jurídica criada para fazer uma grande gestão, né? Uma gestão de Estado. Mas a realidade, o dia a dia, é no município. Então, assim, eu gosto muito dos políticos que estão, digamos assim, acima de nós, que têm uma amplitude maior de poder, quando ele tem um discurso municipalista. Então, por isso que o deputado, o próprio governador, o próprio presidente que chegou lá, que já foi prefeito, entende a dor do prefeito. Porque quem é cobrado é o prefeito que está na rua andando. Então, lá a tia da esquina, né, o tio da praça, o prefeito está andando, ele vai te parar para cobrar a academia ao ar livre dele, para arrumar o buraco que está ali na frente. E isso se faz com o imposto municipal, porque é onde você tem discricionalidade para fazer o uso naquele momento. E não esperar uma emenda parlamentar. O nosso sistema faz com que a gente bata na porta do deputado pedindo emenda parlamentar, porque a nossa arrecadação não é suficiente para fazer as obras do município. Então hoje um deputado federal tem lá, sei lá, 70 milhões de orçamento para ele gastar com os prefeitos, ele tem um poder amplo, ele vai decidir aonde ele quer investir mais, e não o prefeito. Né? Então, assim, são distorções do sistema que a gente, dentro da política, acaba percebendo, mas obviamente precisa ser enfrentado, e a boa gestão vai estar ligada à inteligência e criatividade do prefeito, em tentar superar esses desafios que o sistema te impõe. Em Urubici, na fase que vive, por mais que ele tenha poucos eleitores, são 8 mil eleitores comparados, digamos assim, a 6 milhões de habitantes no estado, em Santa Catarina, 4 milhões e meio, acredito eu, de eleitores, Urubici se transformou numa grife. Então nós temos que saber utilizar a marca que o Urubici tem hoje para nós pedirmos ajuda a deputados estaduais, a deputados federais, a senadores e até o próprio governador. Porque assim, existe uma distância entre nós e o governador. E existe uma distância, às vezes, 10 vezes mais entre nós e o presidente. Nós não conseguimos acesso ao presidente. Ao governador a gente consegue. Então são caminhos que você vai entendendo, e quando você tem essa clareza, digamos assim, vou chamar de jogo, né? É porque é um xadrez a política, né? E você tem a clareza, quem é quem nesse tabuleiro, quem tem o poder de te ajudar nessa pasta, aqui e lá, e você chega com um projeto, você chega com um trabalho sério, você vê que as coisas acontecem. 5 meses é pouco, mas com pouco a gente já fez muito. Porque nós estamos agora fazendo um estudo de Urubici, faremos um estudo de Urubici para 2050. Um grande planejamento estratégico, o mapa do crescimento de que nós sairemos da cadeira que estamos ocupando, vem outro gestor e o mapa do crescimento está ali. Então nós precisamos de estudo de mobilidade. Vai estar traçado. Nós precisamos de estudo de mobilidade urbana, nós precisamos de um estudo da nossa bacia hidrográfica para prevenir enchentes e catástrofes naturais. Nós precisamos entender quais as vocações do município, que por mais que a gente saiba, é preciso estar no papel para você poder enxergar com maior lucidez. Nós precisamos fazer essa reforma tributária, criar inteligências capazes de botar o Urubici num trilho que traga o crescimento sustentável. Nós precisamos de uma cidade viva,
segura, saudável e sustentável. São pilares de municípios de sucesso e que quando a gente para estudar um pouquinho mais, todo município cresceu meio ou ao arrepio da lei, ou com omissão do poder público, e toda a cidade que foi planejada com um crescimento populacional, ela sobrevive melhor, ela traz mais qualidade de vida para os seus cidadãos, ela traz gestores de maior qualidade, porque tu vai criando um ecossistema de virtudes e de bem, uma coisa boa vai levando a outra coisa boa. E quando as arestas ficam soltas, e uma coisa ruim aqui vai fazendo o efeito contrário, uma coisa ruim vai gerando outra coisa ruim, e você gera uma cidade com infinitos problemas doentes e insolucionáveis, vamos dizer assim. Perfeito. O senhor falou em gestão, o senhor falou em confiança, o senhor atua nessas duas frentes, talvez não declarado, mas vou lhe questionar. O seu secretariado é um secretariado técnico. Sim. O senhor sofre muita pressão política por conta de ter escolhido homens e mulheres especializados em determinadas áreas? Pouca, porque a população entendeu que é o caminho. E desde a nossa campanha nós sempre falamos, precisamos ser técnicos, precisamos ser assertivos. Assim o senhor espera a confiança do investidor, da população, do empresário? Com certeza. E hoje, olhando o nosso time, a gente entende que nós estamos gerando resultado para a população. Então, há aquela confiança, aquele retorno de confiança pela escolha técnica dos nossos secretários. Só que assim, a gente entende que a administração pública ela é um tripé: gestão, política e comunicação. Então não há como você fazer gestão sem política. Você precisa dialogar com os vereadores, você precisa dialogar com a comunidade, seja a sociedade civil organizada ou aquela não organizada, a do varejo do dia a dia. Uma das maiores qualidades que a gente aprende é ouvir. Você tem que saber ouvir e ter um bom filtro daquilo que é uma crítica construtiva e daquilo que é politicagem, né? Mas a boa política, ela existe. E hoje a gente tem uma Câmara de Vereadores ativa, uma Câmara de Vereadores que está imbuída no desenvolvimento de Urubici também. Tá certo. Prefeito, daria para a gente falar mais aqui, outro programa desse, mas nosso tempo está acabando. Agradeço imensamente o senhor ter nos recebido na sua cidade, aqui no Guardião do Avencal, e ter dado essa entrevista para a estreia do programa Estúdio de Inverno. A gente aqui agradece a presença aqui do Estúdio de Inverno, sejam sempre bem-vindos, e a você que nos assiste e não conhece Urubici, venha nos conhecer, que nós temos muita beleza natural para apresentar, uma alta gastronomia e hospedagens de qualidades. E você que já conhece, sobe para Urubici de novo. Valeu! Obrigado, prefeito. Obrigado a você que acompanhou a edição de hoje, a edição de estreia do Estúdio de Inverno. Este projeto tem a parceria aqui da UniTV, da Rádio Jovem Pan e da Rádio Massa, ambas rádios FM de Tubarão, do portal UniTV SC, do portal Dona da Notícia, do portal Notisul, todos de Tubarão, e também do portal Litoral Sul de Criciúma. 7 veículos de comunicação irmanados para levar a melhor informação entre hoje, 20 de junho, início oficial do inverno no Hemisfério Sul, até o dia 3 de agosto. Nesses 43 dias, estaremos diariamente levando a melhor informação para você. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.